Fala galera vascaína, vim trazer e atualizar o torcedor vascaíno com as últimas notícias do Vasco. Vamos trazer aqui a repercussão, né, de mais uma derrota do Vasco aí pro Flamengo. O Vasco tem um jogo importante aí agora na quarta-feira, né, na Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu. Vamos trazer notícias do Vascão. Antes eu conto com a sua moral, se inscreva no canal, deixe seu like para esse vídeo chegar a mais torcedores vascaínos, beleza? Galera, primeiro eu vou trazer, vamos reagir aqui vários vídeos aí de jornalistas, de influenciadores, falando sobre mais uma derrota do Vasco contra o Flamengo, né? Tá impossível ganhar do Flamengo, o time do Vasco, né? Que ultimamente aí vem sempre sendo derrotado pro nosso principal rival e não consegue reverter isso. Primeiro eu vou trazer aqui, né, o Benja falando aí, né, que o Vasco virou freguês do Flamengo. Bora acompanhar comigo. Flamengo ganhou do Vasco. Ava, qual a novidade? Cara, tá virando uma freguesia esse Flamengo e Vasco. Mas não dá, gente. A diferença entre um time e outro é absurda. Então, hoje em dia, quando joga Flamengo e Vasco, a pergunta não é quem ganha. A pergunta é de quanto o Flamengo vai ganhar. Hoje, foi só de 1-0. Caramba, velho, mas tá pro Vasco, hein? Flamengo. Tá difícil, galera. Tá complicado demais. Torcedor vascaíno, cara, que nem compareceu no Engenhão, devido aí também carnaval, essas coisas, né? Então ficou difícil. O Vasco tentou, mas é muito pouco, né? Tentou ali, tem muita gente feliz que o Vasco jogou ali meia hora contra o Flamengo. É sempre a mesma coisa, né? Tem gente que tá se contentou com o Vasco jogar pelo menos 30 minutos contra o Flamengo. Eu não se contentei, cara. Pra mim, o Vasco precisa muito reverter essa situação, ganhar os jogos do Flamengo. Não é competir, não é jogar 30 minutos contra o Flamengo e a torcida achar que tá bom. Né? Que eu vi muita gente aí falando, né, em relação à arbitragem. A arbitragem sempre vai errar, cara, contra o Vasco. Vasco e Flamengo sempre vai errar contra o Vasco. O negócio é o Vasco jogar pra cima, vencer a partida. Esse negócio de competir não dá. Né, o torcedor já tá cansado. O negócio é ganhar do Flamengo, coisa que não acontece. Então bora lá trazer mais repercussão aí. Agora eu vou trazer ele, né, também falando aí, né, o Casemiro falando em relação, desabafando, né, em relação aí a essa freguesia que o Vasco tá tendo sobre o Flamengo. Chega uma hora que o torcedor do Vasco tá cansado, mano. Porque o torcedor do Vasco já sabe que o Flamengo tem mais dinheiro que o Vasco. Só que o Flamengo tem mais dinheiro que o Vasco há 20 anos, porra. Só que foi prometido durante esses 15 anos que em algum momento o Vasco ia ter uma realidade financeira melhor. Só que isso não chega, irmão. Então assim, caralho, vai ficando desesperador e se você fizer um recorte, pô, pega qualquer time, tá? Pega qualquer time, pega a Série A hoje. É que todos melhoram, né? Todos. Exatamente. Pega os 20 da Série A. Minha burrice agora não me cabe, mas respira. Os 18, que não seja Flamengo e Vasco. Aí você pega os 18 times que jogaram com o Flamengo, os últimos 30 jogos. Nenhum tem o histórico que o Vasco tem. E você vai ter times que tem um investimento maior que o Vasco, menor que o Vasco. Eu acho essa. É principalmente essa. Porra, meu irmão, o que pega, entendeu? Porque assim, e o Flamengo. 30 jogos, sei lá. Porra, nos últimos 30 jogos o Vasco tem 2 vitórias. Eu vi uma estatística aqui, acho que, se eu não me engano, era. Não lembro o time, mas tipo, Madureira tinha mais vitórias em 30 jogos do que o Vasco. Assim, o Madureira tem um time melhor que o Vasco? Não. Não tem. Não. Desculpa, e o Flamengo, durante esse período, esse time do Flamengo é foda. O do ano passado era foda. Mas nesses 30 jogos tem time ruim. Tem time mais ou menos. Mais ou menos, sim. E que o Vasco entrou no rock, pô. Aí complica muito. É difícil, galera. O Vasco não ganha do Flamengo, é complicado, hein? Pelo amor de Deus. Agora tem aí flamenguista aí falando sobre o Verratti. Bora acompanhar. Acho que a declaração do Verratti, ela expressa o tamanho da vergonha e também do quanto o Vasco tem se apequenado. O Verratti vir falar de arbitragem, falar que toda vez que é contra o Flamengo, o árbitro ele não dá. Eu acho que o Verratti deveria olhar muito mais pra dentro do que tá virando o time do Vasco hoje. Tá? Ele deveria olhar pro companheiro dele, o Paê, que não consegue carregar uma bola. O senhor Pablo Verratti, que eu até curto, acho um cara interessante jogando bola e tal.
ele deveria parar de fazer essa choradeira, porque o Vasco conseguiu levar o jogo para onde queria, o Vasco foi heróico no primeiro tempo, fez ali uma partida digna para ele poder vir com essa choradeira e falar isso que ele falou. E essa declaração não é declaração de um jogador profissional. Essa declaração é declaração de um jogador que já tá cansado de perder pro Flamengo e não sabe mais como perder. Porque de tudo quanto é jeito o Vasco tá perdendo. A torcida do Vasco hoje carrega esse time do Vasco. Porque se não fosse essa torcida do Vasco, ainda que é apaixonada, o Vasco não estaria nem conseguindo fazer qualquer tipo de frente em algum momento contra o Flamengo. Porque tecnicamente é um time muito fraco, o time do Vasco. Então, Verrete, antes de você vir falar de arbitragem, olhe pro seu time, cara. Olhe para o quão pequeno tem se tornado o Clube Vasco da Gama dentro de campo. Tá? E outra, a torcida de vocês não merece um time covarde que nem vocês estão sendo, tá? Porque vocês são covardes contra o Flamengo. E você vindo da declaração falando que contra o Flamengo a arbitragem sempre favorece? Ué, porra, Verrete, então a arbitragem tá favorecendo o Flamengo nos últimos 31 jogos, no qual o Vasco só ganhou 2? Qual é a revanche? São covardes mesmo. Jogadores do Vasco contra o Flamengo entra covardemente no jogo, né? O treinador já é retranqueiro, né? Colocando 3 volantes ali. Ah, mas para anular as jogadas do Flamengo. Cara, o Vasco tem que ir pra cima, vencer o Flamengo, entendeu? Aí fica colocando 3 volantes, a gente vai ganhar onde o Flamengo com 3 volantes? Colocando Payet no jogo, cara. Sai o Felipe Coutinho, entra Payet. Pelo amor de Deus, aonde que esse Payet joga bola? Daqui a pouco eu vou trazer aqui, né? Pelo amor de Deus, cara, não dá mais pro Payet jogar com a camisa do Vasco, o cara ganha mais de 1,5 milhão. Tá de sacanagem, né, cara? O torcedor já não aguenta mais. Por isso que eu tô trazendo aqui vários vídeos pra gente refletir em relação aí tudo que aconteceu nesse clássico. Só que mesmo que tivesse organizado, a gente não vai ganhar do Flamengo. Aí, Flávio Quero Dias, dar essa notícia pra vocês. Vai ser cometa Halley. A gente vai ganhar uma a cada 5 anos. Porque a gente tá mudando a nossa mentalidade. Desde a escolha do campo, e é uma opinião minha. Desde a escolha do campo, porque hoje nós temos 10 mil pessoas no Engenhão. Uma vergonha por essa inferiorização do Vasco e por muito da torcida aceitar isso. Ah, porque o Maracanã é a casa deles. Tá bom, eles têm o mando do campo, mas o Maracanã sempre foi da torcida do Vasco, porra. É mesmo, a torcida do Vasco é... Cara, acho que aceita demais, né, que o Flamengo mande lá, né? Eu acho que o Vasco deveria sim jogar no Maracanã. Cara, é muito problema, cara. O torcedor do Vasco aí, né, tá tentando segurar o Vasco até hoje, né? Carrega nas costas esse time do Vasco, mas vai ficando difícil, cara. E esses jogadores são frouxos demais quando vê o Flamengo do outro lado, né? Pelo amor de Deus, cara. Agora mais aqui em relação ao Gaciba, que analisou aí lance polêmico, né? Do Verrete ali com o Wesley. Cartão amarelo aplicado por jogada brusca. O Wesley vem por cima e acaba pisando no pé do Veguete. A gente observa com as imagens que esse pisão é em cima do pé. Se esse pisão é mais alto, chega a pegar a canela, ele pode até colocar em risco a integridade física do jogador. Mas esse pisão com o pé, com a intensidade que foi, para mim, jogada temerária, 2 decisões acertadas, na minha opinião, da arbitragem de campo, Bruno Arleu de Araújo. Cartão amarelo aplicado por jogada... Muitos do YouTube aí, né, falou que o Vasco foi prejudicado pela arbitragem. Eu não vi muito isso, não. Claro que se o Wesley poderia ser expulso, porque se fosse ao contrário, eles iam expulsar o jogador do Vasco, fosse a mesma jogada com o jogador do Vasco, com qualquer outro jogador, ia com certeza o Vasco chamar e expulsar, né? Mas é isso, cara, a arbitragem sempre vai ter contra o Vasco. Aí, ó, só pra avisar que esse incompetente segue na preparação física do Vasco. Aí, o cara continua na preparação física, não tem mudança, o Vasco joga um tempo só, nem um tempo, o Vasco joga 30 minutos, já tá morto os jogadores em campo, né? O Vasco não tem preparo físico, né? Então não dá, cara, é difícil, né? Estão pedindo aí a saída do Fábio Carilli, que falou na entrevista que o Vasco, né, se desesperou na partida e que ele quer melhorar o mental e o equilíbrio do Vasco. Bora acompanhar. Não é a primeira vez que acontece, é algo que eu tenho que trabalhar muito o mental desse time. Quando toma um gol, parece que tudo acabou. E a gente trabalha para não tomar gol e para fazer. E o adversário também. E o gol faz parte do jogo, né? Tem que manter firme, forte, né? A gente meio que se entrega. Isso é um trabalho meu, diretamente meu, que tem que melhorar isso. E vamos melhorar. Né? Mas a gente precisa buscar esse equilíbrio ainda para o jogo todo, né? Muitas vezes faz um primeiro tempo, faz os 25 minutos bons.
faz os 25 minutos bons ali contra o Fluminense, depois se perde, daqui a pouquinho faz um primeiro tempo bom, o segundo não, daqui a pouquinho é o primeiro tempo que não é legal e o segundo sim. A gente tem que buscar esse equilíbrio. E muita gente aí já pedindo, né? Fora Fábio Carille, até porque o Vasco não consegue desenvolver futebol, né? Igual ele falou que lá no Santos ele colocava o time pra jogar em cima, né? Que fazia aquela marcação alta. Cara, eu não vejo o Vasco fazer essa marcação alta. O Vasco chega ali na frente pra tentar marcar, mas o time facilmente sai jogando, né? Como o Flamengo saiu várias vezes. O Verratti ficava correndo de um lado pro outro, né? O Rossi segurava a bola, tocava pro lado, tocava pro outro. A facilidade que o time tem, porque o Vasco não tem essa marcação alta. Então, muita gente já pedindo a demissão do treinador Fábio Carille. Quero saber a opinião do torcedor vascaíno. O que vocês acham em relação ao treinador? Agora vamos falar aqui de um jogador que a torcida do Vasco, com certeza, aqui nos comentários do vídeo, vai deixar a maioria aí, né, de comentário dizendo fora Payet. Até porque não produz absolutamente nada. Né, em 28 jogos, 0 gols, 0 assistência. Drimit Payet, infelizmente, não deu certo com a camisa do Vasco e já não tá dando mais para ver ele em campo. Né, o torcedor ali, né, já perdeu a paciência com, né, o Payet. Não tem condição mais, cara. Nesse último jogo, nesse último clássico contra o Flamengo, mostrou nitidamente que o Payet não tem condição mais de jogar com a camisa do Vasco. Diz aí que ele vai cumprir o contrato até junho, né? Vamos esperar, porque não tem como. Aí sai Coutinho e entra Payet, mas pelo amor de Deus, nenhum dos dois vai resolver o problema do Vasco e não estão resolvendo o problema do Vasco. Perder pro Flamengo, muitos aí vão falar, mas o Vasco bateu de frente. Cara, mas quando que vai ganhar do Flamengo? Não adianta bater de frente só. O torcedor quer vitória, o torcedor quer ganhar, o torcedor quer comemorar título e o Vasco não consegue vencer o Flamengo. Para mim, tem muita coisa errada dentro do clube. Claro, o Vasco tá ali, né, se remontando depois aí de mais uma frustrante, né, venda do Vasco em relação aí para a empresa 71, né, e nada aconteceu. Né, seu Pedrinho, tal investigação não rolou. Então, galera, a gente vai passando vergonha atrás de vergonha. E aí falam que vão contratar o jogador lá do Galo, né, o Palácios. Esse jogador vai resolver o quê? O cara nem quer vir pro Vasco, diz ali que o Atlético Mineiro nem tá querendo muito negociar o jogador. Canais aí do YouTube deram tudo certo, fechada a negociação, né? Diz que o jogador vai chegar no meio do ano, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, porque esse Palácio para mim não vai mudar em nada, né? E tira a oportunidade do moleque da base do Vasco para dar oportunidade para o moleque da base do Atlético Mineiro, né? Aí, para você ver como as coisas são erradas dentro do nosso clube, beleza? Galera, vou encerrar o vídeo de hoje agradecendo você que me acompanhou até o final desse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo, galera. Tamo junto!